Alô, alô, boa tarde, salve, salve, direto do conglomerado de emissoras do Grupo Bandeirantes de Comunicação. No ar, os donos da bola. Daqui você ouve a Nativa Band News e também lê o Jornal Metro. E daqui você vê os donos da bola, que tá no ar a partir de agora e vai espirrar sangue na sua televisão, hein? O que ontem foi de lascar, hein? Estreia do Atlético em casa, né? Daqui a pouco com os nossos intrépidos comentaristas, a gente fala de tudo isso. Porque complicou, o Atlético jogou muito mal, perdeu para o Atlas e agora vai precisar, meu amigo, de três vitórias, vencer os próximos jogos para se classificar na Copa Libertadores. Gisele Ramos traz a reportagem, sem perder tempo, daqui a pouco a gente comenta aqui. Hoje é sangue na sua televisão. Vai, Gisele! Primeiro jogo da Libertadores em casa e o torcedor tava com saudade. Sim, tava. A gente já tava torcendo para chegar a hora que hoje aqui no Horto, caiu no Horto, tá morto. Eu prometi que assim que voltasse e acompanhar o Galo, é o que eu tenho feito. Aqui no Independência a torcida faz a diferença, né? Pode colocar o time do Júnior aí que a gente ganha e joga o time pra frente. Para registrar o momento, fotos e a expectativa de boas lembranças. Qual que é a lembrança que você quer ter dessa foto hoje no final do jogo? Quero o Atlético botando para quebrar, fazendo bastante gols aí hoje. A lembrança que eu espero é a lembrança do Galo no Horto, campeão da Libertadores. Você espera que a lembrança dessa foto tirada aqui hoje seja um resultado bom, né? Com certeza, né? Estamos aqui nessa esperança, apesar do time estar hoje um pouco desfalcado, mas estamos com a esperança de eu acredito e o Galo vai ganhar, vai voltar a nos dar essa alegria de sempre. Para tentar conter o nervosismo, valia tudo. Tô tenso com o jogo e quero aliviar um pouquinho. Mesmo com tantos desfalques, muitos torcedores apostavam na vitória em cima do time mexicano. Se Deus ajudar, uns 2 ou 3, né? Vai ser um jogo difícil, 2-1 Galo. Vai ser 1-0, vai ser tipo 2-0. 3-0. Mas o que se viu em campo foi muito nervosismo. Depois de perderem na estreia, Atlético e Atlas entraram em campo sob pressão de conseguir a primeira vitória na competição. O Atlético, sem 3 titulares, chegou a ser dominado pelo adversário e ainda no primeiro tempo perdeu mais um jogador. O capitão Leonardo Silva deixou o campo com o dedo da mão quebrado, foi encaminhado ao hospital e passou por uma cirurgia. Na etapa final, uma bola no travessão de Vitor desestabilizou o Galo. E o resultado foi o gol de Soares aos 41 minutos. O time foi bastante vaiado e agora ocupa o último lugar do Grupo 1. No ano passado, nós tivemos uma série muito grande de contusões no final. Só que o final da temporada, né, você pega os jogadores em boas condições para jogar, melhores do que no início. Então, a situação é essa. A gente tem que... Não pode lamentar também, mas nós estamos perdendo um pouco do conjunto. O time não jogou em grupo. Tá? Na verdade, teve muito empenho físico e pouco empenho de conjunto. Então, acho que foi esse o maior pecado nosso. Olha, essa declaração da Gisele foi muito interessante, porque o que acontece é o seguinte: o Atlético, na teoria, o Atlético era o melhor do grupo. Verdade. Na prática, o Atlético é o pior do grupo, não é? Pela bola que vem jogando e pelos números também, basta olhar a classificação da chave, você vai ver que o Atlético é o pior do grupo. Agora, o que eu gostaria de explorar aqui dos nossos comentaristas, hoje mais uma vez o Manula está de volta, por que isso aconteceu, né? Vamos explorar sobre a questão do preparo físico, vamos explorar sobre a questão da mudança radical na formatação do time em campo, na insistência com alguns atletas, por que o Levir está dizendo sistematicamente que o time não tem espírito de Libertadores, por que sacou o Donizete ontem, não é? Enfim, é o que a gente vai explorar a partir de agora aqui nos Donos da Bola. Começa com você, Edmar Oliveira. Ontem você também esteve lá no Horto e viu de perto um filme de terror, né? Um filme de suspense. Parecia um filme de Alfred Hitchcock, um negócio cabuloso, cavernoso. Horroroso. Né? O que você acha que... vocês vão ter que ter comentários sucintos para que todos falem, porque eu acho que vocês têm muita coisa para falar. O que você acha que está acontecendo com o Atlético, Edmar? Boa tarde. Boa tarde para todo mundo. Eu acho que é um conjunto de situações, né? Eu acho que a gente começa com a reintegração do Jô, do André, do Emerson Conceição. Eu acho que isso fez muito mal para o
grupo, por mais que eles tenham dito ok, né, porque disseram que o grupo aprovou, eu acho que você aprova quando o seu chefe diz alguma coisa, mas não quer dizer que você aceite. Eu acho que ninguém aceitou. Acho que aquilo foi a primeira forma do Atlético mostrar que disciplinarmente ele já não era o que a gente imaginava. Acho que isso aí é um ponto crucial. A segunda parte é a questão das contusões, são jogadores importantes que estão de fora e a gente imaginava que o banco fosse responder de uma forma que não respondeu. Acho que tem uma terceira coisa, Everton, a gente não entendeu isso muito antes da estreia na Libertadores, quando o Carlos nem tinha machucado, o Carlos já havia sido sacado do time para a entrada do Maxwell. O Carlos já não fez a partida que antecedeu, mesmo antes de ter machucado. Ou seja, na cabeça do Levir, ele já tinha mudado o esquema para o Maxwell. Por quê? Eu acho que essa é uma grande interrogação. E, efetivamente, não era porque ele não tinha um homem referência ou porque ele estava tentando mudar. O que ele imaginou para o Maxwell que não aconteceu? Porque talvez o que mais pegue neste momento no Atlético é você ter um jogador do porte do Maxwell, da forma como o Maxwell se apresenta, com a força física que o Maxwell tem e que não resolve absolutamente nada. Ele não marca, ele não é ofensivo, ele não sai para as laterais, ele não vai para o meio de campo, ele não tem função no Atlético. Eu acho que isso e são situações que a gente colocou aqui muito antes. A própria questão do André, eu vi muita gente dizer assim, nossa, mas ele foi de uma força de vontade. Força de vontade, o futebol está cheio. Os grandes jogadores, os grandes títulos não são feitos de força de vontade. Não existe isso. Força de vontade é quando você tem um jogador que tem técnica e ele passa por um momento difícil e ele se supera. Isso é uma outra situação. O André não tem futebol. O Atlético está com um problema físico também, né? A preparação física do Atlético precisa ser falada. Eu não sei o que o Levi tem conversado com a sua preparação física. Houve a mudança, já até não deu um tempo. O Felipe Junqueira defende, e eu gostaria daqui a pouco que ele dissesse isso também, que o início de temporada é assim. Não, tem uma queda. Assim, Tem uma queda. Foi, inclusive... Foi questionado, a gente fez matéria. Teve uma coletiva dele, inclusive. Só que no ano passado a gente falava que era porque o Atlético tinha disputado o Mundial e tinha tido pouco tempo de férias. Então, essa era a desculpa. Essa desculpa não existe hoje. Então, acho que isso também é uma situação que passa por isso. Claro que você tem o peso do que é psicológico, daquilo que o time aceita do que ele está vendo em campo. Quando a gente vê o Luan falar, não sei o que eu faço mais. É porque realmente eu não sei o que eu faço mais. Pior do que o Luan dizer que não sabe o que mais deve ser feito, isso aí. É o Luan dizer que o time fisicamente está morto. Claro. Né? Jogador chegar e dar uma declaração dessas não pode ser encarado como uma coisa normal. Não é normal. Mas você está falando isso por quê, meu querido? Exatamente. O trabalho é muito diferente do Carlinhos Neves. Porque não tem dessa, Brasil. Como existem médicos ruins, médicos bons, bons mecânicos, péssimos mecânicos... O preparador físico também, isso acontece. Tem um cara que se sobressai, que se destaca mais, outros nem tanto. Métodos de trabalho mudam e talvez a evolução pode não ser a mesma. Aliás, daqui a pouco o Manula, que é médico, pode falar disso. Mas eu gostaria que você me dissesse o seguinte, Brasil. Além da declaração do Luan, além da declaração do Donizete, dizendo que esse time aí tá uma merda, não sei o que tem, como ele disse. E muita gente está dizendo, inclusive, que ontem teve um lesco-lesco, uma quizumba no vestiário, no intervalo, não sei, eu não posso dizer que teve, né? E que o Donizete pagou geral, né? Porque o time realmente abaixo da crítica. O que você viu, o que você está vendo no Atlético e o que pode ser feito para mudar, Brasil? Boa tarde, Brasil! Boa tarde, Everton, um grande abraço para você. Incendeia, Brasil! Vamos lá, primeira coisa, com relação ao preparo físico, essa transição não está dando certo. Muita gente fala que não mudou muito a metodologia, mas não está dando certo, isso é evidente. O Atlético no segundo tempo abriu o bico, ficou provado por que o Cárdenas não é mais utilizado, porque ele com 15 minutos já estava assim, tem bola, incendiou, melhorou, mas falta a questão física e o Atlético está assim, é lastimável esse preparo físico, algo precisa ser revisto. E aí quando você vê um jogador dando esse tipo de declaração, a coisa é mais séria ainda, ou seja, algo não está funcionando, algo não está dando um resultado para o jogador fazer esse tipo de cobrança, está algo pegando. Aí vamos lá, primeiro, quando a gente vê o André jogando, o Patrick, a gente todo apoio pro cara, porque o Levi já escalou, vai fazer o quê? Vou ficar aqui, não vai dar, criando um clima de terror? Não é isso, todo apoio pro cara. Agora a gente sabe que André não tem condição de um time que tem André, Patrick e Maxwell ganhar de ninguém, tá? Isso é baba da baba, com todo respeito aos homens, às pessoas que estão lá, mas não dá, jogando bola não dá. O André chega em todas atrasado, todas, não tem como. O Maxwell foi a coisa mais absurda. O Levi manter ele ali, tirar o Donizete.
Deixar o Rafael Carioca. O Rafael Carioca não toma bola de ninguém. Chamou o Atlas pra cima. Chamou, virou, melhorou lá na frente, ficou um buraco atrás. O Rafael Carioca é o cara pra saída, é o cara do passe. Aí você perdeu o Donizete, não dá pra entender, não era mudança. Tinha que tirar o Michael Suel. Isso é algo que não dá pra conceber. Erro sim do Levi, todo apoio, tem crédito, fantástico, pode reagir. A Libertadores não acabou pro Atlético, mas não dá mais. Pode, claro que tem que acreditar nisso. O Atlético já viveu dramas. O Cruzeiro uma vez perdeu as 3 primeiras, depois teve 3 vitórias. 97. Não, mas é um exemplo de uma situação que você pode mudar. Só que é o seguinte, perder jogando bem é uma coisa. Claro, não. Mas tá perdendo tomando vareio de bola. E o que preocupa mais, você questionou o preparo físico. Contra o Shakhtar foi deprimente o segundo tempo. Sim. Contra o América, deprimente. Horroroso. Contra o Mamoré. Democrata. Contra o Democrata. Contra o Mamoré. Contra o Colo-Colo e ontem. Então, quer dizer, a gente tem que pensar, quando eu viro e falo essa situação, o Cruzeiro perdeu 3, o Atlético 2, mas existe 12 pontos ainda na mesa. Por isso que dá para acreditar matematicamente. Teoricamente, os jogadores voltam os titulares. Claro, o time não é possível piorar mais que isso. Agora aqui, Patrick, André, Michael Suel, meu filho, um abraço, você vai jogar Mineiro. Esquece Libertadores, não tem como. Só cabem 7 no banco, tira esses caras, não dá, não tem jeito. Aí vem uma coisa também que tem que cobrar aqui, com todo o respeito e admiração que eu tenho ao Levi, todo o apoio para ele. Mas o Carlos e o Dodô, eles foram mortos nessas mudanças. Queimados. Tá? Queimados, porque no momento que o Dodô estava numa sessão, o Carlos rendendo, eles saem, e sendo que o seguinte, o Dodô virou o 19º reserva do Atlético, era um cara que estava crescendo, e aí ele foi jogar na paticana, meu filho, você tem esse. Ele, olha, meu Deus do céu, eu vou perder pro André, eu vou ganhar de quem? Não tem jeito, eu vou perder pro Maxwell, eu vou ganhar de quem? Não Confiança tem jeito. Que o jogador tinha vai embora. Ontem a mudança era a saída assim do Michael Suel e posteriormente, na hora que o André tem cãibra, com 20, 25 minutos de jogo, eu vou acreditar que o André vai resolver continuando o jogo? Não tem jeito não. E ele chamou ele tendo cãibra naquele momento. André, não adianta você falar que quer jogar, não vai lá, Carlos, entra lá. E não tem dessa, não, segurou 2 zagueiros. O que adianta segurar 2 zagueiros? O resto do time vai todo, porque ele não toca a bola com ninguém, não finaliza uma, em alguns momentos apanha da bola, não tem jeito. Olha, eu vou dizer para você o seguinte, Brasil, se você hoje fizer uma entrevista com os zagueiros do Atlas e perguntar para qualquer um dos dois, e até para o volante que ficou, que na verdade ele foi marcado por um volante, o zagueiro ficou na sobra. Fácil. No fácil. ofensivo. Então se você perguntar aos zagueiros do Atlas, e aí? Algum jogador do Atlético de frente deu trabalho? Eles vão dizer, foi mamão com açúcar, uma delícia. E como uma teta corre errado, hein? E o que me preocupa é o torcedor elogiar a atuação do André e aceitar que basta ter raça para ganhar alguma coisa, não basta. Time com raça não ganha nada. Né? Então você tem que montar um time bom e ter espírito de Libertadores. Mas só raça, correr e tal, cercar, cerca Lourenço, pega ali, segura ali, isso não adianta nada. Um atacante que dá um chute a gol em 95 minutos é muito pouco. Perdeu todas de cabeça. Ah, mas vocês estão crucificando o André. Não, o time todo foi lastimado. Debaixo do gol, o time todo foi lastimado. Daí eu achei até que o Lucas Cândido, embora tenha tomado algumas nas costas, mas as que ele tomou nas costas, o Michael Suel deveria estar acompanhando o lateral. E nem isso, que é básico, ele não fez. Mas achei que o Lucas Cândido melhorou consideravelmente o lado esquerdo da defesa do Atlético, tanto que o Keno nem entrou em campo ontem. E ele é o cara que agita por ali. Ele não conseguiu jogar. Né? Agora, uma outra coisa para finalizar, eu quero chamar o André e vocês vão comentar, Manula e também você, minha prima, Júlia Guimarães, quase que eu esqueço o nome da Júlia, hein? Minha prima. O Atlético tinha 4 homens que faziam a frente dele ano passado. Então perdeu o Ronaldinho, perdeu o Jô, que perdeu para balada, e agora perdeu por contusão, perdeu o Bernardo e perdeu o Tardelli. Jogadores que eram reservas se tornaram titulares absolutos e o banco ficou enfraquecido. Ah, mas por que vocês não falaram isso no ano passado? Porque no passado o time estava voando, jogando num sistema de muita velocidade que foi quebrado do final do ano para esse ano. E o time virou outro. E perdeu o Tardelli. E aí a gente vê o tanto que o Tardelli era importante nesse esquema. E agora, jogando como em referência, perdeu velocidade, porque perdeu o Tardelli. E consequentemente, sem velocidade, ocupação de espaço ali na
frente, volante não joga e zagueiro também compromete. O atacante André afirmou que as vaias da torcida são normais e que o problema do time não é o preparo físico. Mas teve cãibra no jogo, né, André? Fala aí. A gente fica bastante chateado porque é um campo que a gente gosta de jogar, é um campo que a gente está acostumado a vencer. Mas é só um começo de temporada. A gente ainda vai evoluir muito ainda, a gente ainda vai acertar muita coisa que a gente vem errando. Então, ter paciência e sabedoria, porque quando se perde, começa a vir um bocado de coisa, começa a falar que é a parte física, que é isso, que é aquilo, não é nada disso. Acho que falta a gente se concentrar mais um pouquinho ali, porque a gente está deixando a desejar nesses minutos finais ali. Então, a gente se fechar e reverter isso aí, porque é possível. Por falar em concentração, Levi Coupe, quando questionado a respeito de cobranças que vêm da arquibancada, rendimento do time dentro de campo, chegou a usar o termo desconectado. Parece que não está tendo uma sintonia entre torcida, time, comissão técnica. Por que isso teria acontecido, André? Cara, acho que o torcedor atleticano é muita emoção, né, cara? Acho que ele vem empolgado para ver o time dele ganhar e chega aqui no Horto, que eles não estão acostumados a ver a gente perder e a gente acaba tomando um gol. Então é complicado, mas é tirar de lição. Acho que tem jogador que sente, tem jogador que não sente, essa coisa da vaia, da torcida pegar no pé. Mas a gente tem que se fechar. Acho que essa coisa da torcida pegar no pé de um, de outro vai acontecer. Mas a gente tá bem fechado ali. Acho que todo mundo acredita no potencial de todo mundo. Então acho que só falta um pouquinho de concentração ali pra gente voltar a vencer. Olha, é um discurso para mim que é um discurso de derrota absoluta, não é? Aceitar as vaias, aceitar a reserva, né? Imaginar que a derrota foi só mais uma derrota. Estamos no início de temporada e tal. Isso para mim é discurso de quem não tem, e ele não tem, e ele já provou. E eu não estou botando a culpa só nele, não é porque o time não jogou nada, ninguém jogou nada. Então, aliás, o Vitor, né, que salvou, que poderia ter sido uns 4 ali do Atlas. Então é o seguinte, o Lucas Cândido também foi bem. O Donizete, primeiro tempo também. Aquele espírito do Donizete é que precisa passar para os demais. Agora o que me preocupa, cara, depois do jogo, você tem que se indignar. Isso aí. Você tem que se indignar com a derrota, você tem que se indignar com o momento, entendeu? Você tem que se indignar. Ficar depois do jogo lá rindo, achando a vida boa e curtindo a vida doidada. Tá bacana, então, para mim, o compromisso começa dentro de campo, mas passa também para o que você faz fora de campo. Então, é isso aí, é compromisso com o clube, com a instituição, com a torcida, com o planejamento e escambau de Madureira. E para mim, o André não tem, o Jô não tem, o Conceição não tem, e acho que um dos problemas é exatamente a reintegração do trio. É a minha opinião. Não é opinião, pode até não ser dos demais, não é opinião da casa, é a minha opinião. Acho que tem relevância. A troca da preparação física também tem relevância, também tem, entendeu? E as contusões. Então foi uma série de coisas que ocasionaram nesse momento do Atlético. Ô Manula, me fala do André no Atlético, fala do time de ontem no jogo contra o Atlas e da derrota. Manula, boa tarde. Boa tarde, mais uma vez prazer estar aqui com os amigos, né? A gente vai repercutir essa tragédia em preto e branco no Horto. O Atlético caiu no Horto ontem. O time está morto, né? Você aqui é a voz do torcedor. O time do Atlético está morto em campo. A gente vê o jogador tentando, lutando, se doando e não consegue por falta de força, por falta de preparo físico terrível. Alguma coisa tem que ser mudada. Não sei se alguma coisa em termos de pessoas, de metodologia, alguma coisa tem que ser mudada. O Atlético não pode continuar jogando dessa maneira. Um time muito mal colocado, mal escalado, mal distribuído. Mal alterado. Como os colegas já colocaram aí, é muita ruindade em campo ao mesmo tempo. Patrick não tem condição nenhuma, jogador limitadíssimo, horrível, fraco tecnicamente, tremeu diante da pressão da torcida, não conseguiu dominar uma bola, bateu lateral errado, teve uma reversão em cima do lateral errado contra o Patrick. André Bebezão lutou, tentou, mas também concordo, terrível, muito mal. E o Michael Suel não tem explicação essa insistência do Levi Coupe com a presença do Michael Suel. Não dá para entender o que o Levi espera do Michael Suel. É o preparo físico que está muito mal e eu ainda observei uma outra coisa que a gente estava comentando. O time está mal treinado. Como que você vê que um time está mal treinado? Nas bolas paradas, né? O Atlético teve uma falta, eu não me lembro de ter visto o Luan, pode ser que ele esteja treinando na Cidade do Galo. Treinando, tive essa não é possível uma falta de meia distância para o Luan
teve uma sequência de escanteios no segundo tempo. O Dátulo bateu 3 escanteios seguidos, não conseguiu colocar uma bola na área. Então hoje eu acho que a gente tem que ser um pouquinho a voz do torcedor. Ficou muito difícil, está muito difícil para o Atlético. Eu acho pouco provável que saia essa classificação, mas enquanto houver possibilidade, tem que se lutar. E a hora de mudar é agora. A gente brincou aqui, aquela primeira vez que eu tive aqui, que o Paulo André seria o Urso Panda cruzeirense. Está aí o Urso Panda atleticano, o bebezão. Não tem condição. São 2 jogadores, talvez 3, né? O Michael, o Patrick e o André. Agradecer, tchau, benção, muito obrigado. Vai ser feliz em outro lugar. Pode colocar o Jones aí também, né? Pode colocar o Belmiro em campo aí, que vai dar mais sangue, vai tentar alguma coisa com esse time. E além dos problemas todos, Júlia, de não ter os 2 laterais que são muito bons, e o da direita, o melhor do Brasil, sempre disse isso aqui, há muito tempo. Aliás, o Alex Silva, que todo mundo meteu o cacete, ele não afinava para vaia de torcida, não. Fazendo falta, hein? Tá fazendo falta. Eu disse isso aqui ano passado e muita gente me esculhambou. Fala, esse menino, bem trabalhado, isso vai virar. Não se deu tempo. Tem personalidade, força física, é bem melhor que o Patrick. Então eu não entendo, né? Essas saídas aí, eu não entendi. O Atlético vai enfrentar o Guarani de Divinópolis domingo e tá lá no Guarani de Divinópolis o Roger, um jogador que pertence ao Atlético 100 bilhões de vezes melhor do que o Patrick. Não tem... Mas é porque não está aparecendo tanto. Melhores que esses que estão aí não está aparecendo tanto porque o Guarani está numa situação difícil, porque pegou 5 piores adversários que ele pudesse pegar na tabela do Campeonato Mineiro. E você mesmo falou, Everton, outro dia aqui, primeiro boa tarde para todo mundo, você mesmo falou que não é possível que na base do Atlético não tenha um lateral que jogue mais do que o Pedro Botelho, que seja, do que o próprio Patrick, o Carlos César também, que é outro que não tem espaço para mim. Então, assim, o Atlético foi muito mal, foi extremamente mal. Eu concordo com a torcida, tem que vaiar mesmo. No primeiro tempo até apoiou, insistiu em apoiar um pouco, mas chegou no segundo tempo, o time nervoso, a torcida também começou a ficar nervosa. E tem que vaiar os jogadores específicos, o Michael Suel e o Patrick, que são principalmente os que não têm. E fim de jogo, tem que vaiar todo mundo. Aí tem que vaiar mesmo. E o jogador não pode se acomodar como vaia, igual o André falou ali, ele não pode se acomodar. Como você disse, tem que ficar indignado com uma atuação dessa. O Atlético foi muito mal. O quando tirou o Leandro Donizete, ele abriu o time completamente, chamou o time. Com o Michael Suel na esquerda, quando era o Carlos ainda ajudava ali na marcação com o lateral. E o Michael Suel não fez nada. O Lucas Cândido foi um pouco mal para mim, na minha visão ele foi um pouco mal ali na marcação, tomou algumas bolas nas costas no segundo tempo. Mas ele estava corrigindo o buraco no meio deixado na saída do Exatamente. Já estava aberto. Tem uma observação que a gente não falou, o Dátulo ano passado várias vezes atuou muito bem como volante, sem dúvida. Mas esse ano, na vez que ele atuou, não foi agora, não deu certo. Mas nós falamos isso aqui um monte de vezes. Nós falamos, não tem armação. Ele estava improvisado. No momento que ele atuou nessa função, não deu certo, é hora de você parar, peraí. Não vou fazer isso de novo. O cara já está sem essa noção, ele atuou muito lá na frente, perdeu essa noção de espaço, a noção dessa função. Então, era preferível sim ter mantido o Donizete ao lado do Carioca, sacado o Maxwell e não puxar o Dátulo, porque não está dando certo. Ele está com dificuldade de se readaptar a essa função. Então não é hora de insistir com isso. E sobrecarrega o Dátulo fisicamente. E aí uma coisa ele cansa. E outra coisa, que é a atuação. O Cárdenas, eu vi muita gente dizendo, o Cárdenas não joga, como todo mundo está falando, ele é muito bom jogador. Só que para ele se dar bem nesse meio campo, inclusive até mesmo na armação, você tem que trabalhar com os 2 volantes, você tem que ter um meia com saída rápida. Eu até citei pro Felipe hoje, tipo um Wesley que joga no Palmeiras, um Souza do São Paulo, para jogar ao lado dele. Tem 2 volantes, um cara de pegada também, mas que sai rápido pro ataque. E aí você solta ele no meio e ele vai atuar mais ou menos como o Everton Ribeiro no Cruzeiro atuava, mais ou menos como o Ronaldinho atuava. E com a inteligência não, tem preparo digital. Agora, mas não te preocupa? Ele chegou, se preparou esse período todo e ainda não está bem. Porque ele estava também muito na reserva. Tudo bem, ele fazia muito tempo que ele não jogava. O time todo está pregado. O preparo preocupa, sim, é um dos pontos evidentes. Agora, por que você também força muito a questão do preparo? Quando você corre errado, um exemplo é o Luan. O Luan, que é o cara que eu sou fã número 1 do Luan, ele corre aqui e ali. Ontem chegou no final, ele já não sabia que função que ele exercia. É diferente de quando você vai. Estou ali voltando, fazendo essa sessão, essa marcação. Não, ele começou a ficar perdido. Mas você corre errado, você está mal posicionado. É um time mal posicionado, corre errado. Um mau treinamento. Sabe o que mais preocupa, amigos? O que mais preocupa
é que o Atlético, na minha opinião, perdeu para o pior adversário. Exatamente. O mais fraco da chave. Porque o Atlas, por mais que tenha vencido, ele jogou mais em cima do Z. Quando ele sentiu que o Levi tirou um volante, eles foram para cima, eles cresceram para cima do Atlético, e quando viu que o Atlético estava morto em campo, eles começaram a forçar a barra. E o treinador do Atlas fez as 3 alterações, meteu o time para cima, foi lá ganhar o jogo. Medina, em cima do E para muito por e um aí, goleiro é um time horroroso. muito aplicado. Goleiro A arbitragem péssima no primeiro tempo. Essa Conmebol é uma vergonha. Proibir menino, proibir galão, mas aí não não é deixar arbitragem, vergonhoso, não, tudo que vem de lá. Mas qual E aí uma foi a arbitragem parte da vergonhosa. Tinha que ter expulsado o goleiro Peraceira. No primeiro tempo, uns 2, 3 amarelos ali que ele não deu. Então o juiz do primeiro tempo foi muito ruim. Mas eu acho que ele entrou no ritmo do jogo. O jogo era horroroso, ele entrou no ritmo. Não influenciou, não. Mas ele foi ruim. O goleiro, o que ele fez de cera? Ele já estava amarelado e continuou fazendo a cera. E podia ter tomado outro e ser expulso. Ele continuou fazendo cera. Primeiro tempo dele, ele debochou da arbitragem. Agora, eu acho que não alterou no jogo, não. Mas isso, peraí, segurar o jogo, a gente fala muito quando o brasileiro segura o jogo, a gente acha ótimo. Ah, porque tem que segurar, você tem que ser inteligente, vamos segurar o jogo, nós estamos na boa. Agora, quando o adversário vem e faz a mesma coisa, a gente fala, mas pra quê? Deixou o cara segurar o jogo? É outra história. Outra história. Agora, você, Brasil, pra mim, você tá tentando esconder uma péssima atuação do time na arbitragem. Não, acabei de dizer, você fica preocupado aí, porque tem alguém falando no seu orifício, você fica doido. Você fica aqui assim, né? Assim. Então deixa eu falar auricular. Eu não sei quem tá, então eu quero dizer o seguinte, a arbitragem do primeiro tempo foi péssima. Foi péssima. Mas não influenciou no resultado. Porque depois dessa aí, alguém falando no seu orifício. Auricular. Vou falar o que lá em casa, hein? Minha filha assistindo o programa, minha esposa, mamãe querida. Ô, Everton, só aproveitando aqui. Segura aí. Segura o Júnior Brasil. Corta o microfone do Manula também, que o Manula já chegou, sabe, perturbando. Corta o microfone da Edmara, da Júlia, que quase não falou. Aliás, Júlia, você tem que falar mais. Tem que chegar dando voadora. Olha, super promoção do consórcio Potencial. Temos planos para você. Planos, olha, veículos novos e seminovos com parcelas a partir de 396, meu. O Stanley tem 8 filhos, comprou um para cada filho. E nada com juros, e não é financiamento. Economize apenas R$13 ao dia e você realiza o sonho do seu carrão. Ligue agora 0800 727 0693, porque a sua ligação, ela fica retida, um consultor vai retornar para você. E para você que não tem o valor para dar de lance, para tirar o seu bem, no momento da assinatura, nós temos um plano que você pode utilizar o recurso da própria carta de crédito. Olha só que loucura, hein? Para você fazer o lance e tirar o seu carro. Confira o regulamento. Olha, preste atenção, na contemplação você escolhe a marca e o modelo do seu veículo, se você quer novo ou seminovo, se você quer nacional ou importado, de acordo com o valor do seu crédito, com o valor do seu consórcio. Fechando hoje, você vai concorrer toda semana a um prêmio de R$5.000. O veículo usado, pessoal, também pode ser usado como lance, pode entrar como lance. Consulte o regulamento, mas ligue e se informe. O telefone está aqui, 0800 727 0693. Consórcios para motos, carros, caminhões, equipamentos agrícolas. O Manula é um grande fazendeiro do sul de Minas, né? Barcos, capital de giro. Viu, Éder Aleixo? O barco eu sei que você comprou aí com dinheiro do consórcio Potencial. Capital de giro, até capital de giro para sua empresa tem consórcio hoje em dia. Que beleza! Imóveis também. Vai se casar, André? Compra casa através do consórcio Potencial, 396 por mês para o seu carro, imóveis a partir de 460, somente o consórcio Potencial faz isso por você. Consórcio não tem juros, é o valor do bem dividido fácil, 0800 727 0693. Vocês estão tentando transformar o programa aqui na hora do Atlético, né? Se não fosse por mim, porque lá em cima nós temos um grande atleticano, que é o Felipe Junqueira, aqui os 4 atleticanos, e eu sou o único que... Eu sou... Tá de velório em cima? Mostra lá em cima, abre aí pra mim, deixa eu ver. O que está acontecendo? Ô, Verón, você estava tão sorridente ontem. Melou? Azedou a garapa, Verón? Não é milagre, é Atlético Mineiro. Felipe Junqueira, você não emitiu nenhuma opinião com respeito ao Atlético ontem, e aí? Vou fazer igual o Luan.
O Luan fez isso algumas vezes ontem no jogo. Eu, como sou o único equilibrado Cruzeiro, e que defendo os dois, vou falar do Cruzeiro agora. O Cruzeiro até teve chance de vencer, mas voltou com um empate de Sucre. Diogo Ramalho acompanhou o jogo ao lado de parte da torcida cruzeirense. Veja aí, vai, Ramalho! Um misto de sensações, nervosismo, ansiedade e confiança. Confiante com a vitória. Com certeza, vamos rumo ao tri, esse ano vai. A altitude atrapalha ou não? Nada, o Cruzeiro é forte, tá preparado. Nós vamos arrebentar a altitude com tudo hoje. Difícil, mas o Cruzeiro vai cadenciar bem e vai fazer 2 gols. A gente espera que o Cruzeiro faça jus ao nome, né? É pra dar tudo de si pra ganhar o jogo, com certeza. Quando a bola rolou, chances de gol arrancaram suspiros dos torcedores. Mas o Universitário também assustava. Em meio a tudo isso, também teve quem não se empolgou. Para a Libertadores foi um jogo bem ruim, bem difícil de assistir, assim. Não sei se a altitude alterou muito os jogadores aí do Cruzeiro, mas o jogo foi muito bom, não. Deu sono? Deu sono. O primeiro tempo ficou em 0-0. Quem conseguiu ficar acordado enxergou um Cruzeiro dando espaços ao adversário, mas confiante que na segunda etapa Marcelo Oliveira iria corrigir o problema. E parece ter corrigido, porque o segundo tempo foi mais movimentado. Teve gente que até acordou. O Cruzeiro criava mais chances, o torcedor ia junto, mas a bola teimava em não entrar. Marcelo Oliveira tentou, colocou mais 2 atacantes na segunda etapa, Judivan e Joel, para fazerem companhia a Leandro Damião lá na frente, mas o camaronês logo foi expulso. Restou então ao torcedor ficar satisfeito com o empate fora de casa. Foi um ótimo resultado, né? Lá fora, com altitude e com jogador a menos, foi excelente. Segundo tempo pesa por causa da altitude. O Joel, com a entrada desnecessária, foi expulso, prejudicou a equipe. Mas é um bom resultado, sim, para começar na Libertadores. Ficou bom. No final das contas, ficou bom. Mas eu acho que também do Arrascaeta não precisava ter saído tão cedo. O vacilo isolado lá do Joel, ter sido expulso e tal, dava para ganhar. O Cruzeiro é o time da vitória, né? Então podia ter feito mais, não foi um mau resultado, mas eu esperava mais. O Bigode Grosso tinha que ter feito um gol pra gente. Bigode Grosso, hein? Bigode Grosso estava mal. Deixa eu mandar um abraço pro PC Almeida aqui, que a Gláucia Piazzi ganhou bebezinho, nasceu Francisco, não é? Francisco Almeida Piazzi. Que beleza. Parabéns aí ao PC, parabéns à Gláucia e que venha com muita saúde aí o nosso grande Francisco, que era o nome da minha mãe chamava Francisco, não chamava Francisca. Meu avô, meu afilhado chama Francisco. Que beleza, hein? Olha, um abraço pro pessoal do Fanáticos Bar aí, que recebeu a nossa equipe muito bem. Né? E não só importante em abrir o espaço, mas também ceder alguns quitutes, não é? Para que beleza, tô brincando, não teve nada disso não. A turma paga lá. O empate de Sucre foi bom por um aspecto e ruim por outro. Mas viu um torcedor falando, não, foi excelente. Não, excelente, se tivesse vencido. Foi bom por um lado e ruim por outro. Bom porque foi fora, altitude, e que o outro jogo também ficou empatado. E ruim, naturalmente, porque jogou com a baba do boi cansado e não venceu. Só que a gente vai falar do Cruzeiro daqui a pouco, porque os nossos comentaristas, os 4 cruzeirenses aqui, eles vão comentar o Cruzeiro daqui a pouco, na volta do intervalo. E, ó, vou dizer pra você, hein? Os comentários do Cruzeiro aqui estão imperdíveis, porque existe uma briga aqui interna sobre escalação e alteração. Daqui a pouco, na volta do intervalo, um minutinho só. Até já.